Olá, pessoal, professora Ieda aqui. Na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre sinalização celular, tá? Ou comunicação celular também, que são nada mais que vias bioquímicas, né? Que fazem com que as células respondam ao que está acontecendo no entorno delas, tá? Então, a comunicação celular ou as vias de sinalização celular elas são extremamente importantes, né? Porque as células elas precisam cumprir com o seu ciclo de vida, se dividir, elas precisam responder ao ambiente, por exemplo, mudar a conformação do citoesqueleto, uma célula que se movimenta, e por exemplo, os organismos que são multicelulares, eles precisam de ter uma comunicação entre as células dos tecidos, né? Que coordena então todo esse funcionamento das células, né? Como diferenciação celular, por exemplo, no desenvolvimento embrionário, o crescimento dessas células, as formas de metabolismo que ocorrem em cada tipo celular também. Já organismos que são unicelulares, por exemplo, eles vão responder ao ambiente, principalmente, né? Alterações que ocorrem no ambiente, né? Alterações físico-químicas, a presença de toxinas, a presença de nutrientes, a presença de fatores de reprodução sexuada, por exemplo, de outras células, de outros indivíduos, né? Então, todos esses mecanismos, eles vão envolver a comunicação celular, ela é extremamente importante. Qualquer coisa que a célula faça vai envolver vias de comunicação celular ou de sinalização celular. Essas vias de comunicação celular, então, elas têm alguns princípios, tá? Essa primeira parte aqui de introdução dos princípios que é bem importante que vocês compreendam. Depois a gente vai falar de alguns exemplos, né, dos principais tipos de sinalização celular. Mas a sinalização celular ela vai acontecer quando uma molécula sinalizadora ela vai chegar até a célula. Essa molécula sinalizadora pode ser um hormônio, pode ser um neurotransmissor, pode ser uma toxina, pode ser vários tipos de moléculas, tá? Então, essa molécula sinalizadora, ela está representada aqui em azul. Ela é liberada no ambiente externo por uma célula que produz essas moléculas ou armazena. E aí essas moléculas elas são liberadas no ambiente. Existem as células chamadas células-alvo, tá? As células-alvo, elas vão ter um receptor que nada mais é do que uma proteína. Geralmente esses receptores são de superfície, ou seja, eles ficam na membrana celular. E esses receptores, eles vão receber a molécula sinalizadora. Então, eles vão receber essa molécula, ela se liga com o receptor, e aí existe a ativação de uma resposta dentro da célula para esse sinal, essa molécula sinal que está sendo enviado, tá? Aqui a gente pode ver que tem uma célula que ela não tem um receptor. Essa célula aqui, ela não é uma célula-alvo, porque se ela não tem um receptor, ela não vai ter essa ativação do receptor, né? E ela não vai responder. Então, uma coisa importante é que as moléculas sinal, então essas moléculas sinalizadoras, elas só vão fazer efeito nas chamadas células-alvo, que são as células que têm receptores para essas moléculas, né? Por exemplo, se a gente pensar num hormônio, né? Ele só vai fazer efeito naquelas células que têm receptores para aquele hormônio. Nas outras células que não têm receptores, não vai fazer diferença nenhuma, tá? Então, a via de sinalização celular sempre vai envolver, iniciando com uma célula sinalizadora que vai produzir ou liberar uma molécula sinal. Essa molécula sinal ela precisa de um receptor de superfície, geralmente, de uma célula-alvo, e aí essa célula-alvo vai elaborar uma resposta a essa molécula sinal. Bom,
Aí a gente define, né, a molécula sinal, ela também é chamada de ligante, e a molécula receptora aqui, que é uma proteína, então, de membrana. Ela tem a membrana da célula, a proteína receptora e a molécula sinal aqui. O que ocorre, então, depois que essa molécula sinal ela chega aqui e se liga com o receptor? Esse receptor, ele vai ativar uma reação que a gente chama de reação em cascata. Ou seja, vai ativar várias proteínas, enzimas aqui dentro da célula, no citosol da célula, e isso vai fazer com que várias outras essas proteínas aqui em verde são intermediárias, né, dessa via, e aqui existem as proteínas chamadas proteínas efetoras, que são as proteínas que realmente vão executar a ação em resposta àquele sinal, que pode ser uma enzima metabólica, né? Por exemplo, em resposta a um hormônio, por exemplo, uma enzima pode fazer com que a célula se divida, entre um processo de divisão celular em resposta a um hormônio de crescimento, por exemplo. Pode ser uma proteína que regule a transcrição gênica, ela vai lá no núcleo e vai alterar os genes que estão ativos lá no DNA. Pode ser uma proteína do citoesqueleto, ela vai fazer com que haja uma alteração então, na forma da célula ou nos movimentos dessa célula. Então, essa resposta aqui ela é muito diversa, ela pode envolver vias não em sequência lineares, né? Vias que são conectadas com outras vias, tá? E aí, gente, olha como que isso é importante. O genoma humano, ele tem mais de 1.500 genes para proteínas receptoras, tá? Então, a gente produz uma infinidade de proteínas, uma quantidade muito grande de proteínas receptoras e expõe essas proteínas receptoras na membrana das células para receber esses sinais, né, e efetuar uma resposta da célula àqueles sinais. E nós podemos caracterizar, então, essas formas de sinalização celular de alguns tipos. Então, por exemplo, existe a sinalização celular que ela é dependente de contato. Ou seja, aqui está a célula sinalizadora, ela vai expor na membrana plasmática dela uma molécula de sinalização e a célula-alvo ela tem que estar em contato, o receptor dela tem que entrar em contato com essa molécula de sinalização. Ou seja, a molécula de sinalização ela não é liberada por meio extracelular. As células elas têm que estar muito próximas uma da outra para que haja então uma resposta dessa célula-alvo, para que ela receba esse sinal. Um exemplo disso aqui é no nosso sistema imunológico, né, com a apresentação de anticorpos e antígenos para as células do nosso sistema imunológico. Existe uma outra forma de sinalização, que é chamada de parácrina. Nesse caso, a gente tem aqui as células sinalizadoras, elas estão liberando as moléculas sinal para o meio, mas essas moléculas sinal, elas têm uma ação local, tá? Então, as células-alvo, elas também estão próximas, elas não dependem de estar em contato com a célula sinalizadora, como no primeiro caso, mas elas estão próximas, né? E aí, aqui a gente tem um tipo de sinalização parácrina que é chamado de autócrina. Quando a própria célula sinalizadora, ela responde a essa molécula sinal. Aqui a gente pode citar como exemplo dessa regulação autócrina as células cancerígenas, né, que elas liberam moléculas sinal estimulando divisão celular e elas mesmas respondem e continuam fazendo esse processo de mitose, tá? Existe também o terceiro tipo de sinalização celular, que é chamada de sináptica, é dos neurônios, né? Então, a liberação dos neurotransmissores lá na fenda sináptica e aí as células-alvo vão responder a essa sinalização. Então, por exemplo, se a gente tem um neurônio motor e ele está liberando neurotransmissores nas nossas células musculares, né? As nossas células musculares vão responder fazendo a contração.
né? Esse é um exemplo da sinalização sináptica. A sinalização sináptica e a próxima aqui, que é a endócrina, são tipos de sinalização celular a longa distância, tá? Então, muitas vezes, né, esses moléculas sinais e os neurotransmissores e os hormônios, no caso da endócrina, eles podem ser liberados a grandes distâncias, né, do seu local de produção. Então, por exemplo, aqui na sinalização endócrina, que envolve, então, a liberação dos hormônios, né, a célula endócrina vai liberar esse hormônio, ele vai cair na corrente sanguínea e ele vai percorrer longas distâncias até ele chegar nessas células-alvo, tá? Então, a gente tem a liberação aí de vários tipos de neurotransmissores a todo momento. Então, geralmente aqui, no caso da sinalização endócrina, ela tem umas diferenças da sinalização sináptica. A sinalização endócrina, ela é um processo lento, né? E ela vai ser regulada aí com baixas concentrações de hormônio. Geralmente não há necessidade de produzir uma quantidade elevada. E essas baixas concentrações, elas já vão fazer com que as células-alvo respondam a esses sinais, né? Isso aqui é um processo lento de resposta, principalmente a resposta dessas células aqui, ela é lenta. Já na sinalização sináptica, né, dos neurotransmissores lá no sistema nervoso, ela é uma resposta rápida, né? E geralmente esses neurotransmissores eles são liberados em grandes quantidades e as células-alvo elas vão responder rapidamente, tá? Bom, como eu comentei com vocês, a maioria dos receptores, eles ficam localizados, então, na superfície da célula, na membrana plasmática. As moléculas sinal, elas não entram na célula nesse caso. Elas se ligam no receptor e quem vai ativar a resposta celular é esse receptor que vai ficar ativado. Então, a molécula sinal chega, se liga ao receptor, ela não vai chegar e entrar na célula. Quem vai desencadear essa resposta aqui dentro é o receptor. E existem também receptores intracelulares. Nesse caso aqui, sim, a molécula sinal ela vai entrar na célula e aí ela vai se ligar geralmente com receptores citosólicos. E aí esses receptores citosólicos vão ativar a resposta. Ainda essa molécula sinal ela pode ir até o núcleo da célula e encontrar um receptor lá dentro do núcleo. Aí a resposta aqui, né, normalmente vai ser a alteração na transcrição gênica. O que podem ser moléculas sinalizadoras? Então, qualquer molécula que chegue na célula e que faz com que a célula elabore uma resposta é um sinalizador. Então, a gente tem proteínas, por exemplo, tem hormônios, neurotransmissores, que podem ser proteínas ou derivados, né? Peptídeos pequenos, aminoácidos. Nucleotídeos também podem ser sinalizadores. Esteroides, aqui os hormônios, né? Vitamina D, retinóis, derivados de ácidos graxos e até gases, como por exemplo o óxido nítrico, né? Que é um gás que ele provoca uma vasodilatação, né? Ele faz com que as células que revestem as paredes das artérias e das veias, elas relaxem. E isso faz com que aumente o volume dos nossos vasos sanguíneos, né? Aumente a dilatação desses vasos sanguíneos, tá? Bem, aqui, gente, está representando que existem receptores, geralmente eles vão responder a um único sinal ou a sinais que são próximos, né, da mesma família. E ainda, está exemplificando, existem os receptores também no citoplasma e no núcleo da célula. E aí a célula vai ter receptores para vários tipos de sinais, né? Numa mesma célula, ela tem receptores para vários tipos de sinais. Conforme esses sinais chegam, ela responde a esses sinais.
Então, aqui eu já tinha comentado com vocês, né, os tipos de resposta, né, eles podem alterar a expressão higiênica, que é um tipo de resposta que a gente considera como resposta lenta, alterar o metabolismo da célula e alterar o formato, a morfologia da célula também. Isso aqui está relacionado com ativação ou inativação das proteínas do citoesqueleto, principalmente filamentos de actina, que vão alterar a conformação daquela célula. Essas respostas, a metabólica e a morfológica, elas não vão depender de alterações de transcrição gênica, né? Então, elas não vão alterar a expressão de genes. Então, elas são respostas um pouco mais rápidas do que as respostas que dependem da expressão de proteínas. Então, como eu comentei, ó, as células, elas vão receber diversos tipos de sinais, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem a célula recebendo sinais que vão fazer com que ela sobreviva. Aí aqui, além desses sinais de sobrevivência, ela está recebendo sinais para divisão celular, então ela vai sobreviver, crescer e se dividir. Aqui ela está recebendo sinais de sobrevivência e de diferenciação em outro tipo celular, né? Então ela vai responder também, vai se diferenciar. E quando a célula não está recebendo nenhum sinal, ela vai entrar em apoptose. A apoptose é um tipo de morte celular, tá? E aí, gente, dependendo do tipo de célula, elas podem responder de forma diferente ao mesmo molécula sinal, uma mesma molécula sinal. Então, um exemplo aqui a gente tem a acetilcolina, tá? A acetilcolina é um neurotransmissor, aqui está a molécula dela. A acetilcolina, ela é liberada e ela nessas sinapses, né? E ela vai atingir vários tipos de célula. Por exemplo, aqui, ó, células do coração que controlam a frequência cardíaca. A acetilcolina se liga, ela vai fazer com que ocorra uma redução na velocidade, né, na frequência cardíaca, quando ela se liga a esses receptores. Já numa célula salivar, das glândulas salivares, quando a acetilcolina se liga nos receptores, ela provoca uma secreção dessas células. E nas células, por exemplo, do músculo esquelético, quando a acetilcolina se liga, ela vai provocar contração muscular, tá? Então, olha só, é a mesma molécula sinal, porém, as células, conforme o aparato molecular que essa célula contém e a função dela, ela vai responder de forma diferenciada a essa mesma molécula sinal. Esses receptores de membrana, eles podem ser de formas, né? Podem ser diferentes um do outro. Então, existem moléculas sinais que são pequenas e que são hidrofóbicas. Elas podem atravessar diretamente a bicamada de lipídios e encontrar um receptor no citosol ou no núcleo da célula. Existem receptores de membrana, que podem ser proteínas, né, ser canais iônicos, né, por exemplo, canais de sódio e potássio, né, no nosso sistema nervoso ou em outras células também. E existem receptores de membrana que são enzimas ou acoplado a enzimas, tá? Que eles também vão executar algumas funções. Então, os receptores, além das nossas células, cada célula expor vários tipos de receptores na membrana, ela também tem receptores de tipos diferentes. A resposta da célula, quando chega uma molécula sinal, ela geralmente vai envolver uma alteração na quantidade de moléculas intermediárias que ocorrem, que estão dentro da célula, tá? Essas moléculas intermediárias nós chamamos de segundos mensageiros, tá? Por quê? O primeiro mensageiro é a molécula sinal, tá? É a molécula que chegou ali na célula e se ligou ao receptor.
O segundo mensageiro é a molécula que está dentro da célula e que vai desencadear aquela cascata de reações químicas que eu falei para vocês. Então, vocês lembram lá que eu comentei que a molécula sinal ela não entra na célula, se liga ao receptor, e aí o receptor que vai ativar uma via dentro da célula. E geralmente essa via dentro da célula acontece com um aumento na quantidade desses segundos mensageiros. Então, aqui a gente tem a célula com os receptores e com uma quantidade de segundos mensageiros normalizada dentro da célula. Quando a molécula sinal ou o primeiro mensageiro se liga a esses receptores, ele vai ativar esses receptores e esses receptores eles vão começar a ativar outras moléculas, ou aqui na membrana plasmática ou no citosol. E aí ocorre a formação desses segundos mensageiros, tá? Qual que é a importância desses segundos mensageiros? São eles que vão sair aqui no citosol da célula, ativando as proteínas efetoras, né? Aquelas moléculas efetoras lá que vão ativar a transcrição gênica, que vão mudar o formato do citoesqueleto. Então, são eles que levam essa mensagem do citosol ali de dentro, né? Quando ela chega no citosol, são eles que levam essa mensagem para as proteínas efetoras. Bom, gente, e aí nós vamos falar sobre os principais receptores, né? Os receptores de superfície, a gente tem os canais iônicos, né? Por exemplo, canais sódio e potássio, que vão atuar aí no equilíbrio elétrico da célula, na transmissão de impulsos nervosos, por exemplo, contração muscular. Nós temos receptores acoplados à proteína G, que é um tipo específico de proteína muito importante, já vamos falar dela. E temos os receptores acoplados a enzimas, tá? Que eles vão ter a atividade, né, de ativar a ação de alguma enzima que está ali próxima a ele. Quando eu falei para vocês daqueles segundos mensageiros, a gente vai ter aqui como exemplo de segundos mensageiros lá dentro da célula, que está aqui nessa imagem, alguns tipos. Por exemplo, o cálcio é considerado segundo mensageiro extremamente importante. Ele é armazenado, por exemplo, lá nas mitocôndrias ou no retículo endoplasmático liso. E quando chega, então, essa molécula sinal, ativa o receptor, ativa aquelas enzimas aqui, elas vão e liberam o cálcio no citoplasma da célula. Esse cálcio, estando no citoplasma da célula, ele vai executar algumas funções. Principalmente, o cálcio faz com que haja liberação do conteúdo de vesículas para o ambiente externo, né? Mas ele também pode, por exemplo, ativar a contração muscular, tá? E tem várias outras funções. Existe um outro segundo mensageiro que é chamado de AMP cíclico, e nós já vamos falar sobre ele, extremamente importante. Tem o GMP cíclico, o diacilglicerol, que é o DAG, e o inositol fosfolipídio, ou fosfolipídio inositol, que é o IP3. Tá? Aqui são alguns exemplos desses segundos mensageiros. São moléculas, geralmente moléculas pequenas, que elas aumentam em grande quantidade dentro da célula quando chega esse sinal, e aí elas passam a ativar as proteínas efetoras. E aí, esses segundos mensageiros, eles também são chamados de comutadores moleculares, né? Porque quando eles ficam ativos, eles vão fazer essas funções. Então, eles podem fosforilar proteínas, né? Ativando. Esses segundos mensageiros, eles têm que ser inativados. Desculpa, aqui tá falando da inativação deles. Então, eles podem ser inativados, eles têm que ser inativados. Por quê? Quando a célula recebe o sinal, ela vai ativar esses segundos mensageiros, eles vão aumentar em quantidade dentro da célula, só que a célula não pode ficar eternamente, né, reverberando aquele sinal que ela recebeu. Em algum momento isso tem que cessar
para que ela possa responder novamente a um novo sinal. Então, esses segundos mensageiros, eles podem ser inativados, devem ser inativados, né? Depois que a célula responde aquele sinal. E isso acontece por fosforilação, tá? A fosforilação é um processo bem importante que acontece dentro das células. Então, por exemplo, tem enzimas que quando elas são fosforiladas, ou seja, elas recebem um grupo fosfato, que tem o fósforo lá, que é um elemento químico. Essas proteínas, quando elas são fosforiladas, elas ficam ativas. Ou quando elas são desfosforiladas, elas ficam ativas e vice-versa. Então, a ativação e inativação delas depende da ligação ou do desligamento de um grupo fosfato dessas enzimas. Quem faz isso? Quem joga fósforo nas enzimas para ativar ou inativar elas, então quem faz a ligação do grupo fosfato com essas enzimas, são chamadas proteínas sinase. E as proteínas que retiram esse grupo fosfato dessas enzimas são chamadas de proteínas fosfatases, tá? Existem também proteínas ligadas a GTP, né, que elas vão quebrar esse GTP em GDP, e aí isso pode ativar ou inativar, né, uma enzima. E aqui a gente tem também esses segundos mensageiros, né, que eles vão ter essas alterações também. Bem, a ativação dos segundos mensageiros, aqui está mostrando a ativação por fosforilação. Então, o que acontece? Quando a proteína recebe lá algum sinal, ela vai ativar os segundos mensageiros. Esses segundos mensageiros, eles vão fazer com que uma proteína sinase, ela retire, por exemplo, um fosfato do ATP. Então, ela quebra a molécula de ATP, converte em ADP, e aquele fosfato que ela retirou do ATP, ela joga na enzima que estava inativa, tá? Então, ó, chega o sinal na célula, a molécula sinal, ela vai receber lá com os receptores lá de superfície, vai ativar algumas enzimas, essas enzimas produzem segundos mensageiros, e esses segundos mensageiros vêm e ativam uma proteína sinase que vai quebrar o ATP e vai usar o fosfato que ela retirou do ATP para ativar uma enzima. E aí essa enzima vai fazer a atividade dela, que seria aqui uma enzima efetora. E ela vai ficar ativa. Então, existe a necessidade de uma proteína fosfatase vir aqui e retirar esse fosfato dela para que ela volte a ficar inativa. Então, esse aqui seria a via de sinalização por fosforilação. Um exemplo é a fosforilação que a gente já falou bastante, é a fosforilação dos filamentos intermediários lá do citoesqueleto na face interna da membrana nuclear. Então, quando essas proteínas do citoesqueleto elas recebem esse grupo fosfato, elas mudam o seu formato e elas desintegram o núcleo lá durante a prófase, na divisão celular. E aí, depois que ocorre a divisão celular, existem proteínas fosfatases, então, que vão lá e retiram esse fósforo, né, esse grupo fosfato do citoesqueleto, lá dos filamentos intermediários, e aí o núcleo volta a se remontar, tá? Existe também, né, a ativação aqui de proteínas efetoras a partir da ligação do GTP. Então, muitas vezes a molécula ela está inativa, ligada a GDP, e aí, conforme toda aquela sequência de sinais, chega a molécula sinal na célula, o receptor recebe, fica ativo, ativa outras proteínas ou enzimas. Essas enzimas ativam os segundos mensageiros e os segundos mensageiros vão ativar proteínas
Aqui são proteínas chamadas GEF, que seriam fatores de troca dos nucleosídeos, né? No caso, GDP por GTP, tá? Então, a enzima que estava inativa, ela perde o GDP e vai ligar com o GTP, tá? E aí ela vai ficar ativa e vai fazer a sua função. Quando esse GTP ele é quebrado e ele vira GDP novamente, a enzima vai ficar inativa. Então, essas são algumas formas com que uma via bem complexa, né, que tem várias sequências de reações, ela vai ativar ou inativar as proteínas efetoras. E existem os chamados complexos de sinalização também, né? Que são proteínas, chega a molécula sinal, aqui está o receptor, ele vai ficar ativo e olha só, geralmente com a adição de fosfatos, eles vão ativar um grande complexo de proteínas, tá? E aí elas vão fazer funções diversas nesses momentos. Tá? Que a gente chama isso aqui de domínios de interação, então entre essas proteínas que são ativadas pelo receptor da molécula sinal. O que eu comentei com vocês, né? A velocidade da resposta ela pode ser rápida ou lenta, né? Uma resposta rápida é quando essa via de sinalização ela altera o metabolismo da célula, basicamente. Então, a célula rapidamente, ou proteínas, por exemplo, do citoesqueleto, a célula rapidamente vai responder. Agora, quando essa molécula sinal chega e ela ativa uma via que envolve a alteração de síntese de proteínas ou alteração de uma expressão de um gene, ela é lenta, porque ela demora de minutos a horas até a célula responder, porque vai ter que envolver todo aquele processo lá de transcrição, tradução, produção da proteína, até que a célula consiga responder àquele sinal, tá? Mas isso aqui é comum de acontecer, não é porque ela é mais lenta que ela não vai. Por exemplo, a sinalização endócrina, lá por meio de hormônios, ela muitas vezes envolve essas vias aqui de alteração na expressão gênica. E quando a gente fala, então, dessas vias de sinalização, existe uma situação de controle dessas vias de sinalização, que é o que eu tinha comentado com vocês. Então, quando a célula recebe essa molécula sinal, ela responde a esse sinal, mas ela não pode ficar eternamente executando essa resposta. Em algum momento ela tem que responder e em algum momento essa resposta tem que acabar, né? Por exemplo, chega um sinal ali que a gente chama de mitógeno, que é para que a célula se divida, né? A célula vai se dividir, só que ela, em algum momento ela tem que interromper essa resposta, senão ela vai ficar se dividindo e pode virar um câncer, né? Então, existem o que a gente chama de sistemas de retroalimentação, que são sistemas de regulagem do processo. Esses sistemas de retroalimentação é quando o produto final de uma via dessas, ele vai voltar e vai regular essa própria via, tá? Então, muitas vezes esse produto final ele vai ativar ainda mais essa via, né? Que a gente chama isso de retroalimentação positiva. Um exemplo de retroalimentação positiva é quando a mulher está entrando em trabalho de parto, né? Que é quando a pressão do bebê sobre a musculatura do útero vai fazer com que o útero comece a contrair e vai liberar um hormônio chamado ocitocina, tá? E esse hormônio, ocitocina, que é liberado, ele vai fazer com que o útero contraia ainda mais e a contração maior do útero vai fazer com que mais ocitocina seja liberada até que o bebê nasce. Então, essa via, né, de contração, aumento das contrações uterinas com o aumento da liberação do hormônio, é um sistema que a gente chama de retroalimentação positiva, tá? Um outro exemplo, né, uma outra forma dessa retroalimentação é quando o produto final desse processo, ele vai inibir a própria via, tá?
Então, quando chega o final desse processo, ele volta e ele inibe a própria via. Um exemplo disso é, por exemplo, os nossos hormônios sexuais, né? Que a gente tem hormônios da nossa hipófise, né? Que é a da adenohipófise, que são o FSH e o LH, que são hormônios que vão estimular a gametogênese, né? Tanto no homem quanto na mulher. E aí, com esse processo da formação dos gametos, existe a produção de outros hormônios que vão na adenohipófise e vão inibir a síntese do FSH e do LH. Então, fazem com que essa via seja uma via de retroalimentação negativa. E aí é uma forma de ter controle sobre esses processos. Aqui tem um exemplo, né? Tá como feedback, mas é também as vias de retroalimentação. Então, por exemplo, se a concentração de soluto, né, nos fluidos do corpo, ela aumenta, né, e diminui, obviamente, né, a diluição, aumenta a concentração, precisa diluir mais, porque senão vai afetar a osmorregulação. A pessoa vai começar a sentir sede, né? Só que se a pessoa tomar água do mar, ela vai tomar água com também muito soluto, né? E isso vai aumentar ainda mais essa concentração de solutos e fazer com que a pessoa sinta ainda mais sede, ela vai ter vontade de ingerir mais água do mar, e aí o processo ele vai ficar cada vez mais ampliado. No nosso organismo, a maioria dessas vias de retroalimentação, elas são negativas, né? Justamente para não ter essa ampliação muito grande naquele sinal. Então, ó, se você tem aumento na concentração dos solutos, né, do teu corpo, você vai sentir sede, tá? Se você ingerir água potável, isso vai fazer com que haja uma diminuição na concentração dos fluidos do corpo, e, consequentemente, você vai ter menos sede até chegar no equilíbrio. Então, esse aqui é o feedback negativo, que é quando você inibe, né, aquele processo lá, equilibrando ele. Só um exemplo para vocês entenderem. Pessoal, né, no caso dessas vias de retroalimentação negativa, uma das formas, né, de inibir a resposta àquele estímulo exagerado é quando os receptores aqui dessas moléculas eles são destruídos, tá? Um exemplo é a insulina, né? Quando a insulina ela chega na célula, se liga ao receptor dela, e aí ela e a molécula sinal, o receptor e a molécula sinal, eles são capturados e são destruídos, tá? Que tá mostrando aqui. Então, se a célula não tem mais o receptor, ela vai diminuir a resposta àquele sinal, por mais que tenha uma concentração alta da molécula sinal, aqui a célula não está respondendo porque ela não tem receptores. E isso aqui é uma coisa interessante justamente na diabetes, né? Que ela é a diabetes tipo 2, que ela é uma resistência à insulina. É porque houve tanto estímulo aqui para os receptores de insulina que eles são capturados, destruídos, e aí a célula não tem mais receptores para essa insulina, ela não vai responder, né? Que é um caso sério da diabetes. Existem outras formas, então, desse feedback negativo, que é quando outras enzimas, elas se ligam aos receptores e inativam, né? Ou inativam as proteínas sequenciais, as enzimas da sequência, que seriam, fazem parte dessa via, né? Então, tem várias formas aqui de inibir essas vias, tá? Bom, e agora a gente vai falar então sobre os tipos de receptores dessas moléculas sinal e um geral assim de como que funcionam essas vias. Então vou citar para vocês alguns exemplos, né, de como que essas vias funcionam. Então, basicamente, pessoal, nós temos dois tipos de receptores de membrana para as moléculas sinal. E a gente ainda tem as moléculas sinal que atravessam a membrana. Por enquanto, a gente vai falar da membrana e no final da aula eu comento para vocês, nos casos, as moléculas sinal que atravessam a membrana celular, tá?
Então, dos receptores de membrana, que nada mais são do que proteínas da membrana, proteínas que ficam na membrana plasmática, essas proteínas, elas se ligam com a molécula sinal e elas vão ativar alguma via aqui dentro da célula, ok? Então, nós temos dois tipos principais desses receptores. Um deles é esse aqui, que é um receptor acoplado à proteína G. Então, é uma proteína que está aqui. E logo depois dessa proteína, a gente tem uma outra proteína chamada proteína G, tá? Essa aqui é uma das vias mais importantes de sinalização celular. E existem os receptores que são enzimáticos, ou seja, quando a molécula sinal se liga a ele, ele tem uma atividade enzimática, ou existem os receptores chamados vias RTK, tá? Que são os tirosinas quinases, receptores de tirosina quinase, que eles vão ter uma ação de ativar enzimas justamente em um aminoácido que eles têm, que é a tirosina, tá? Então depois a gente vai falar sobre ele também. E aí, tanto a via da proteína G quanto dos RTKs aqui das tirosinas quinases vão ativar essas cascatas de reações dentro do citoplasma das células. Bom, o receptor acoplado à proteína G, também chamado de GCPR, tá? É a maior família desses receptores da superfície da célula. Esses receptores, eles atravessam a membrana plasmática, então são transmembrana. Aqui tem uma imagem representando, né? Eles passam 7 vezes, né, a proteína transmembrana, que atravessa a membrana 7 vezes, e ela tem uma região voltada para o citosol e uma região voltada para o meio extracelular, tá? E elas têm, então, a proteína G, ela tem uma atividade muito ligada ao sensorial, né, ao sistema sensorial do nosso organismo. E a gente tem mais de 800 tipos desses receptores que ativam a proteína G. Então, aqui está representando uma molécula D com essas passagens, múltiplas passagens pela membrana. Esse receptor, ele é acoplado à proteína G. Então, aqui a gente está com a proteína G, tá? A proteína G é uma proteína trimérica. O que significa trimérica? Tri é 3. Então, é uma proteína formada por 3 subunidades menores, tá? Uma subunidade chamada de alfa, outra é a beta e a outra é a gama, tá? Então, trimérica, porque ela é formada por subunidades alfa, beta e gama. Essa proteína G, ela tem esse nome porque ela é proteína trimérica de ligação ao GTP. Então, a gente já consegue entender um pouco da estrutura dela com base só no nome, né? E aí, na subunidade alfa, tem um local que é um sítio de ligação a GDP ou a GTP, tá? Que está representado aqui nessa outra imagem. Bom, o que acontece? Ó? Quando a gente tem o receptor aqui na membrana, uma proteína transmembrana, e tem a proteína que vai responder a esse sinal, que é a proteína G. Quando chega uma molécula sinal, ela se liga a esse receptor. Esse receptor, ele fica ativo e ele vem e se liga à proteína G. Quando ele se liga à proteína G, olha só que legal. Ocorre uma mudança conformacional na forma da subunidade alfa. E ela se desliga do GDP e aí ocorre a ligação de um GTP na subunidade alfa, tá? Essa ligação com o GTP faz com que a subunidade alfa fique ativa e aí ela ativa também as subunidades beta e gama. E as duas se separam, tá? Tanto a subunidade alfa vai ativar vias de sinalização intracelulares,
E as subunidades beta e gama também ativam vias de sinalização intracelulares. E aqui está uma imagem representando, um gifzinho representando, então, esse funcionamento, tá? Então, vou só esperar ele voltar aqui. Ó, chega o ligante, ativa o receptor, ativa a proteína G, ela troca GDP por GTP, ativa a subunidade alfa, a beta e a gama também. Aqui, no caso, a subunidade alfa está vindo e ativando outras proteínas aqui e produzindo segundos mensageiros, ó. Essas moléculas que são produzidas aqui são os segundos mensageiros que vão sair e vão ativar proteínas sinases, proteínas fosfatases, outras enzimas dentro da célula. Aqui tem um esqueminha que mostra o funcionamento da proteína G. Então, a gente tem aqui, ó, aqui em azul é a membrana plasmática, aqui é o receptor, proteína G e aqui os efetores. E aqui a molécula sinal ou ligante. Ó. A molécula sinal se liga ao receptor, esse receptor fica ativo, ele vai fazer com que a proteína G se desligue do GDP e se ligue a GTP e fique ativa. Quando ela fica ativa, ela vai ativar outras moléculas, né? Como, por exemplo, aqui, essa enzima que vai ficar ativa, ela vai produzir segundos mensageiros, como no caso do AMP cíclico, e aí esse AMP cíclico vai sair ativando outras enzimas da célula, gerando, então, essa resposta celular. Aqui tem um vídeo mostrando esse processo. Vamos ver se ele vai carregar. Many G-protein coupled receptors have a large extracellular ligand bind. Eu vou tirar o som para poder explicar para vocês. Então, ó, o receptor, o ligante chega, ativa esse receptor. Aí, ele vai se ligar à proteína G, ó, as três subunidades, alfa, beta e gama. A alfa está ligada a GDP. Então, esse GDP vai sair. Ó, ela é ancorada à face interna da membrana plasmática, tá? Aí, o GDP vai sair, ela vai se desligar do GDP. Ó, sai o GDP e ela vai se ligar ao GTP. E aí a proteína G vai ficar ativa. E o que acontece? A subunidade alfa, ela se separa das subunidades beta e gama. Mas tanto a subunidade alfa quanto a beta e gama vão ficar ativas e vão ativar outras vias pela célula, tá? Olha só, aqui no caso a subunidade alfa está vindo ativando uma proteína da membrana plasmática também. E aí essa proteína ativa, ela vai desencadear aquela cascata de sinalização internamente na célula. E aqui, essa aqui é uma proteína que vai inativar, ela quebrou GTP e GDP, e aí a proteína G se torna inativa, ela se junta com as subunidades beta e gama, e aí ela vai aguardar um novo sinal, né? Uma nova sinalização, e aí ela vai ficar fazendo esse processo. Acho que aqui agora o vídeo vai mostrar para vocês as vias de inativação dos receptores, ó, porque ele está ativo com a molécula sinal. Então, existem esses mecanismos aqui, ó, por exemplo, é fosforilado, e chega uma outra proteína que se liga, e aí ele vai ficar inativo, e assim é uma forma de feedback negativo, né? Que aí aquele sinal não vai ficar se reverberando pela célula eternamente, no momento que a célula vai parar de responder àquele sinal.
Bom, pessoal, então quando a gente fala dos segundos mensageiros, eu já comentei do AMP cíclico, mas tem outros tipos de segundos mensageiros. Por exemplo, o inositol trifosfato, que a gente chama de IP3, né, o trifosfato de inositol, iositídeo, né, é uma molécula importante, e também tem o diacilglicerol, que é chamado de DAG, também é importante. Todos esses segundos mensageiros, eles servem para amplificar o sinal. Então, imagina, chega um único ligante na célula, ativa um receptor, esse receptor vai ativar lá, por exemplo, via da proteína G, a proteína G vem aqui na membrana, ó, e ela ativa essa enzima chamada adenilciclase ou adenilato ciclase. Essa enzima aqui, ela vai converter ATP em AMP cíclico. E esse AMP cíclico, ela vai fazer isso várias vezes, ela vai produzir muito AMP cíclico. Então, vai ter uma concentração muito alta de AMP cíclico nesse momento na célula. Esse AMP cíclico aqui, ele ativa outras proteínas, né? Nesse caso aqui é uma proteína sinase, que é aquela que fosforila outras proteínas, joga grupo fosfato em outras proteínas. E ela vai ativar outras proteínas e aí a célula vai elaborar aquela resposta, tá? Então, é basicamente assim que os segundos mensageiros funcionam. Uma função importante deles é essa amplificação do sinal. Então, quem forma o AMP cíclico é essa enzima adenilciclase, né? O receptor de proteína G aqui, o GCPR, ele ativa a proteína G. A subunidade alfa da proteína G, ela ativa a adenilciclase, ó. E aí a adenilciclase, ela começa a produzir o AMP cíclico, tá? Que tá mostrando nessa outra figurinha aqui, ó. Ela usa a molécula de ATP, ó, tá aqui os 3 fosfatos, ela retira 2 desses fosfatos e aí essa molécula ela muda um pouquinho o seu formato, tá? Que a gente chama então de AMP cíclico. Por que a gente fala cíclico? Porque ele tem uma durabilidade baixa dentro da célula. Rapidamente ele é convertido em AMP, tá? Então existe uma enzima que vai e corrige, né, essa alteração conformacional da molécula e ele vira AMP e ele não vai mais ter a função de AMP cíclico, tá? E aí, essa molécula, ela vai desencadear uma outra reação que eu já explico para vocês. Um exemplo, pessoal, do AMP cíclico é da cólera, tá? A cólera é uma doença causada por essa bactéria chamada Vibrio cholera. Ela é uma doença comum em regiões onde não tem água potável, né? Então as pessoas bebem água sem tratar e aí ingerem essa bactéria na água. O que acontece? Essa bactéria aqui, ela produz uma toxina, que está representada aqui em roxinho e verde. Essa toxina, ela vai entrar na célula, ela ativa a via da proteína G, só que o que ela faz? Ela mantém a subunidade alfa da proteína G sempre ativa, ela não consegue ser desativada. E essa subunidade alfa vai lá na adenilciclase e faz a adenilciclase produzir AMP cíclico aos montes dentro da célula. Não tem uma via de regulação negativa que consiga desativar essa subunidade alfa. Tendo tanto AMP cíclico dentro da célula, uma das vias, né, de ativação do AMP cíclico é uma proteína canal que vai fazer com que o cloro saia da célula para o ambiente externo. E isso vai fazer com que outros íons e também a água saiam de dentro das células. E aí, no intestino, por exemplo, ocorre uma perca de água muito grande pelas células. Aí é um processo de osmose, né? Se tem uma maior concentração de cloro fora dessas células, a água vai sair também. E aí essas pessoas que estão com a cólera, elas vão desidratar, né? Muito fácil, elas podem ir, então, em 24 horas aí morrer de desidratação,
porque elas perdem em torno de 2 litros de água por hora por conta de fortes diarreias que elas têm, né? Justamente porque está sendo liberada muita água das células para o lumen, né? Para o uso do intestino, e aí ela acaba perdendo essa água em fortes diarreias. Bom, aqui está mostrando então como que funciona essa via da sinalização pelo AMP cíclico, ó. A molécula sinal se liga ao receptor ativa a proteína G, a proteína G ativa aquela enzima lá da membrana, que é a adenilciclase, produz AMP cíclico, o AMP cíclico vai ativar proteínas sinases que fosforilam outras proteínas, ó, que vão executar a função da célula. Então, é uma sequência de eventos que vai acontecer em cascata. Bom, além do AMP cíclico, existe a formação de outros segundos mensageiros via sinalização da proteína G, que é a formação então do diacilglicerol e do IP3, que é o inositol trifosfato, tá? Nesse caso aqui, a proteína G ela vai ativar uma enzima chamada fosfolipase C beta. Essa enzima ela vai na membrana plasmática e ela vai quebrar um fosfolipídio da membrana plasmática chamado fosfatidilinositol 4,5-bifosfato. Ela quebra essa molécula e ela transforma essa molécula no diacilglicerol, que é o DAG, que é um segundo mensageiro, assim como o cálcio é cíclico. E ela também uma outra molécula que se forma, né, dessa quebra é o inositol trifosfato, 1,4,5-trifosfato, que é IP3, tá? Esse IP3, ele faz com que haja liberação do cálcio nas células. Já o diacilglicerol, ele está relacionado com a síntese dessas substâncias, né, os eicosanoides e as prostaglandinas, que vão gerar respostas inflamatórias e dor, né? E aí, por exemplo, alguns remédios, né, como AS, os analgésicos, né, ibuprofeno e tal, eles bloqueiam esse processo aqui de formação do diacilglicerol, então inibindo a formação dessas moléculas que vão provocar a dor. Aqui tem um resumão, gente. Eu quero que vocês entendam bem os princípios gerais, aquelas definições que eu passei no começo, e esse funcionamento aqui, ó, principalmente dessa desestruturação da proteína G, e entender a função dos segundos mensageiros. Vocês não precisam ficar decorando essas vias aqui, tá? É importante vocês saberem? É importante, mas eu não vou cobrar na avaliação, tá? Então, olha só, a molécula de sinalização, ela se liga ao receptor da proteína G, esse receptor ativa a proteína G, ela troca GDP por GTP, fica ativa, separa a subunidade alfa da beta e gama. Essas subunidades aqui, no caso a beta e gama, vem e ativam aquela fosfolipase, a subunidade alfa vai lá e ativa a adenilato-ciclase para produzir AMP cíclico. As subunidades beta e gama ativam a fosfolipase C, que vem aqui e quebram esse fosfolipídio de membrana, tá? E transformam ele em duas moléculas. Uma é o IP3 e a outra é o DAG, que está aqui em vermelhinho, tá? O IP3 vem lá no retículo plasmático liso e faz com que haja liberação do cálcio. E o diacilglicerol vai ativar outras vias, tá? Basicamente, esse é o processo que ocorre. Pessoal, o cálcio ele é extremamente importante, né? Nas células, ele é um íon muito importante. Ele é ativado, né? Liberado por outras vias além da proteína G. E ele provoca, por exemplo, contração muscular, ele faz com que haja a liberação de vesículas, né? Por exemplo, vesículas contendo neurotransmissores, vesículas contendo transportadores de insulina, de glicose nas células. Então, ele tem uma função bem diversificada conforme o tipo celular. Nessa imagem
aqui, a gente tem um ovócito no momento da fecundação. Então, olha que legal. Quando o espermatozoide chega aqui e fecunda esse oócito, ocorre uma reação para evitar que outros espermatozoides fecundem ele também. E a primeira resposta extremamente rápida, em questão de 40 segundos, é essa liberação, essa onda de cálcio. Então, aqui nesses pontos que estão em amarelo e depois em vermelho, são locais onde o cálcio está sendo liberado na célula. Então, em questão de alguns segundos, toda a célula tem essa liberação de cálcio, essa cascata, né, de liberação de cálcio. E esse cálcio liberando, ele muda a polaridade da célula, e isso impede que outros espermatozoides consigam fecundar esse oócito, porque ele já foi fecundado, tá? E aí, gente, nós temos um segundo tipo de receptores, né, de sinais na membrana das células, são chamados de receptores tirosina sinase. Esses receptores aqui, existem mais de 60 tipos, né, na nossa espécie, e eles são, por exemplo, a via da insulina, ela ocorre via sinalização desses receptores. Então, eles são um pouquinho diferentes do receptor da proteína G, porque esses receptores, eles têm um domínio extracelular e têm um domínio intracelular. Eles também são moléculas que atravessam transmembrana, proteínas transmembrana, e na região intracelular, que está mostrado aqui em vermelho, são locais que a gente chama de domínio tirosina sinase, tá? Nesses locais aqui das proteínas receptoras, existe um aminoácido chamado tirosina. É aqui que vai ocorrer a ativação desse receptor e a ativação de outras proteínas, tá? Então, como que funciona? Chega a molécula sinal aqui, ela se liga a esses receptores e olha só, eles dimerizam. Então, aqui a gente tem dois receptores separados. Quando a molécula sinal chega, ele faz esse processo aqui, ó, de dimerização. Dimerização é duas proteínas que se juntam, né? Vocês viram lá que a proteína G era trimérica, porque eram 3 subunidades formando a proteína. Aqui é um dímero, né? Porque são 2 subunidades agora formando esse complexo desse receptor, tá? Depois que ele dimeriza, olha só que legal. Um fosforila o outro, joga um grupo fosfato no outro. E aí eles se tornam ativos quando eles recebem esse grupo fosfato. E aí existe um complexo de proteínas e enzimas que se ligam. Então, aqui onde está aquele aminoácido tirosina, fosforilou, ficou ativo. Várias dessas outras proteínas e enzimas vão se ligar a esse receptor e aí vão desencadear aquela cascata de respostas, né? Então, as proteínas mais conhecidas são essa aqui, a SH2 e a PTB, que elas se reconhecem essas regiões e se ligam nessas regiões, tá? E aí, elas vão ativar várias vias, né? Por exemplo, aquela da fosfolipase C, da proteína G, ela também vai ativar, é uma semelhante, que é a fosfolipase gama, da proteína G era a fosfolipase beta. Elas ativam vias aqui, que é essa aqui chamada fosfininositide 3-sinase, e também podem ativar essas vias aqui, RAS, RAF e MAPK, que são vias que estão relacionadas principalmente à divisão celular, tá? Olha só como são esses complexos de proteína. Então, aqui é o receptor, já está dimerizado aqui. Temos o grupo fosfato, ele fica ativo. Aí as proteínas, aquele do tipo PTB se liga, reconhece essa proteína ativa, se liga. E aí outras enzimas vão se ligar aqui e desencadear a resposta. Aqui tem alguns exemplos, né,
dessas proteínas. Então, por exemplo, essas da família Ras, elas estão relacionadas a sinais de crescimento, de divisão celular. Existe também, por exemplo, proteínas do tipo Rho, que são proteínas que vão alterar o citoesqueleto da célula. Então, tanto da família Ras quanto da família Rho respondem a esse tipo de receptor aqui e alteram a conformação da célula ou estimulam essa célula a divisão celular. Aqui mais uma imagem mostrando, então, um receptor se liga, por exemplo, um hormônio, ativa o receptor, ele forma o dímero, um fosforila o outro, aí ativa essas outras proteínas que se ancoram aqui, né? E aí vai desencadear uma cascata de outras reações, né? Olha só quantas enzimas, tanto as que são ancoradas na face interna da membrana plasmática, quanto proteínas que estão no citosol. E aqui está mostrando, né, a ativação dessa via das proteínas Ras, e aí elas ativam uma via das MAP sinases, né, que são 3, ó. Então, MAP sinase, 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 MAP sinase, sinase e MAP sinase, que a gente abrevia como MAP KKK, MAP KK e MAP K, tá? E realmente é esse o nome dessas proteínas. E essa via das MAP sinases, elas estimulam, então, a proliferação celular, por exemplo, ativando as ciclinas que vocês estudaram lá no ciclo celular, tá? Bem, pessoal, e aí a gente tem também as vias de sinalização que alteram a regulação gênica, que, como eu comentei antes com vocês, ela é uma resposta lenta, porque ela vai envolver a alteração na expressão de um gene. Então, até ocorrer a ativação desse gene, a transcrição, a tradução, até essa proteína ficar ativa, é uma resposta muito mais lenta do que quando ocorre somente uma alteração no metabolismo ou do citoesqueleto da célula. Essa ativação da transcrição gênica, um dos exemplos que ela acontece é a partir de receptores que estão dentro do citoplasma da célula ou no núcleo da célula, tá? Existem moléculas sinal que elas são pequenas e hidrofóbicas, como, por exemplo, moléculas derivadas de colesterol, tá? Quem são moléculas derivadas de colesterol? Vitamina D, testosterona, cortisol, o estradiol e a testosterona são hormônios sexuais, tá? Cortisol é um hormônio que é um hormônio de estresse, né? Que vai dar resposta a estresse. Vitamina D também está relacionada até com a absorção de cálcio, por exemplo, no intestino. Então, essas moléculas, todas elas são derivadas do colesterol. Elas atravessam diretamente a membrana plasmática, elas não têm receptor aqui como da proteína G e dos RTKs. Elas podem encontrar receptores no citosol ou no núcleo. Elas se ligam a esses receptores e aí esse receptor ele vai entrar com ou sem essa molécula sinal e vão ativar então a transcrição de algum gene, tá? Que tá mostrando aqui também, ó. Os hormônios esteroides, por exemplo, né? Testosterona, estradiol. Atravessam a membrana, encontram o receptor no citoplasma da célula, adentram ao núcleo e lá eles ativam a síntese de alguma proteína, ativam um gene e aí a gente tem a transcrição e a tradução dessa nova proteína e é isso, essa nova proteína que vai alterar o metabolismo da célula ou fazer com que essa célula responda de alguma forma a esse sinal, tá? E, gente, para nós resumirmos todo esse conteúdo, eu sei que sinalização celular é difícil porque envolve muitas vias bioquímicas, mas a partir do momento que a gente começa a entender, a gente começa a gostar, porque faz todo sentido. Qualquer via metabólica que vocês pensarem, ela tem um envolvimento de vias de sinalização celular, sempre vai ter, né? Qualquer coisa relacionada à fisiologia, né, o funcionamento do nosso organismo, ela passa pela sinalização celular, tá? O importante é vocês terem uma visão
geral desse processo. Então, a gente tem as moléculas sinalizadoras, que eu falei para vocês. Pode ser hormônios, pode ser neurotransmissores, pode ser várias substâncias, moléculas que são produzidas, ou até um medicamento, por exemplo, né? Essa molécula sinalizadora, ela precisa ter receptores, então ela vai se ligar a receptores. Se a célula não tem receptor, ela não responde. Esse receptor ficando ativo, ele vai ativar essas vias de cascata, né, de sinalização. Essas vias de sinalização internas na célula, elas vão alterar o funcionamento de proteínas-alvo, que são as proteínas efetoras. Essas proteínas-alvo, elas vão gerar, então, a resposta da célula àquela molécula sinal. Que resposta pode ser, a célula pode secretar alguma coisa, ela pode fazer endocitose, ela pode reorganizar citoesqueleto, ela pode alterar a expressão gênica, ela pode entrar em divisão celular, ela pode contrair, né? Então, essa célula vai responder de diversas formas, conforme o tipo de molécula sinal e o tipo de via que essa molécula sinal ativa na célula. E aí, eu quero chamar a atenção para vocês para que a gente não pode pensar nessas vias de sinalização celular como uma sequência linear. A gente tem que pensar nisso como uma teia, né? Que uma molécula interfere em várias outras e várias vias metabólicas também. Elas estão todas interligadas, tá? Pessoal, então é isto. Estudem que vai cair uma questão sobre esse conteúdo na prova, tá bom? Um abraço, dúvidas, me procure.